Então, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Manguito Rotador, o seu podcast de saúde, fisioterapia e desempenho no esporte. Eu sou André Marinho e hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitos atletas e é pouco discutido. Eu mesmo não sabia muito sobre esse tema aí que o Alan trouxe pra gente. A fadiga neural, o vilão invisível na performance. Interessante esse tema aí. É isso aí. Deixa eu terminar a minha fala aí. Terminar sua fala, é verdade. Não atravessa que você já olhou pra mim e falei, A gente sempre fala que a fadiga muscular, dor e cansaço, essa parte sim, a gente está sempre com dor, sempre cansado. Isso a gente trata bastante aqui. Mas também tem o sistema nervoso central, né? O cérebro também se cansa, sem dúvida. Isso pode impactar no tempo de reação, o foco e equilíbrio e até aumentar o risco de lesão. E para nos ajudar, aí sim vai entrar você. Eu vou deixar, vou jogar, vou levantar a bola para você. É só você cortar, hein? E entender mais sobre esse tema. Quem a gente vai trazer aqui? Quem está aqui comigo? O grande, o cerebral Alan Faleiros. É isso aí. Tudo ótimo. Fala, galera. Esse episódio é muito importante, é muito especial, porque a gente vai falar de algo que muita gente negligencia, muita gente não conhece, assim como o André acabou de falar para vocês, que é quando o sistema nervoso ele causa tem uma queda na sua performance. Então ele deixa de mandar o estímulo, o atleta acaba sentindo isso de uma forma muito sutil e às vezes até um pouco mais prolongada, e aí a gente vai te mostrar como a fisioterapia pode te ajudar a identificar isso e principalmente te ajudar a periodizar os seus treinos para que isso não ocorra com você. Beleza, fala das nossas redes sociais, que não está no script, mas é importante. É isso aí. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, @alanfaleiros e @fisiovital.esportes. E não esqueça também de correr lá no site para adquirir os melhores produtos de fisioterapia. Isso eu vou falar depois. Ele não leu. Eu falei das redes sociais. Pela maneira de falar do site, obedece. O pessoal é difícil de obedecer. Tá difícil arrumar funcionário competente. Em comentar, curtir, o que mais? Isso aí. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais também, @alanfaleiros e @fisiovital.esportes. Comenta aqui embaixo, traz as suas diferenças de fadiga, conta pra gente um pouquinho da sua história relacionada a isso, que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. É isso aí, espalha a palavra. Espalha a palavra. Leva embora. E agora sim, né, nosso grande patrocinador, a Fisiovital, que nesse mês aqui está fazendo aniversário de 16 anos, então quando esse episódio sair aqui, que eu espero colocar em breve ali no ar, ele já vai estar com o aniversário rolando, todos os produtos em promoção, então você aproveite, é uma oportunidade única. Então, órtese esportiva, as kinésios, tênis, a parte de neuro, todo o site, todo o ecossistema com o WhatsApp das meninas, tudo em promoção, até 50% de desconto. Então, aniversário, 16 anos da Fisiovital. Aproveitem, acessem loja.fisiovital.com.br ou entrem em contato com as meninas. É isso aí. Lembrando que é a primeira oportunidade de comprar as órteses com desconto, né? Porque o ano passado, no aniversário de 15 anos, as órteses ainda não estavam à venda, né? Verdade. Então é a primeira oportunidade de você comprar um pouco mais barato. Aproveitem. Não der mole não. Então vamos embora sem mais delongas. Clóvis, roda a vinheta e vamos pra cima no Manguito. Bora que bora. Alan, a maioria das pessoas só pensa em cansaço físico. Eu também me preocupo muito com essa parte de treino descansativo e tudo mais. Mas explica pra gente o que é exatamente a fadiga neural e como ela se manifesta no dia a dia dos atletas, meu amigo. É isso aí. Diferente do que todo mundo pensa, né? Uma fadiga neural, uma coisa, nossa, mas é neural, sistema nervoso central e tudo mais. De fato é muito preocupante, mas ela é muito sutil na sua forma perceptiva. Então é uma fadiga mais silenciosa, às vezes o atleta demora a sentir ela e ela se manifesta de uma forma um pouco diferente do que na fadiga muscular. A fadiga muscular ela se recupera muito rápido, e a gente vai falar disso já, mas a fadiga neural é quando a gente diminui os estímulos nervosos, então a medula espinhal deixa de fazer o seu papel de uma forma um pouco mais eficaz no estímulo da contração muscular. Então perde-se não só a capacidade de contratilidade de uma forma muito mais eficaz, mas também o seu controle motor, que é o afinamento do gesto, né, do gesto esportivo, nesse contexto que a gente está falando do esporte. Então, quando o atleta começa a perceber que ele não consegue mais fazer aquilo que era muito corriqueiro para ele num gesto esportivo e agora ele tem um pouco mais de dificuldade para se fazer, parece que tem o corpo um pouco mais pesado, com uma certa dificuldade
da sinergia do movimento. E aí a gente começa a identificar, então, assim como uma fadiga neural. Tem um caso recente, né? Eu sempre trago assim, pro lado do tênis que eu acompanho mais. Por exemplo, teve um documentário recente que é o do Alcaraz no Netflix. Então, assista quem não viu, que é a Minha Maneira, que ele conta que depois de vários torneios ali, ele precisa dar uma desestressada, esquecer de tênis, não jogar tênis. E aí brinca que ele vai para Ibiza. Então vai lá e quebra tudo lá 3 dias em Ibiza. Sim. Aí até agora ele recentemente ganhou o Roland Garros de novo, todo mundo, e agora é Ibiza, né? Agora partiu Ibiza. Que é o momento que o cara tem de, chega de tênis, ele o tempo todo treinando e tal. Aquilo vai cansando, você vai... Nem a parte física também, lógico, vários jogos acumulados, mas tem a parte mental que fica também sobrecarregada, você não aguenta mais por ter que treinar mais uma vez na bola, deixa eu fazer qualquer outra coisa que não seja tênis, ou com a galera do futebol, qualquer outro esporte. Geralmente eles fazem isso e migram, pegam um iate, o pessoal que tem mais dinheiro para não ter aquela galera em cima, Ibiza. Sim, né? Uma coisa mais afastada. Mais afastada, mas o cara não pensa em nada. Não ser o centro das atenções, né? A gente brinca que, inclusive eu falo disso nas minhas aulas de desportiva, nós não somos, o fisioterapeuta não é um psicólogo, mas quando a gente periodiza o tratamento e às vezes esse atleta opta por não fazer um acompanhamento com um psicólogo, e ele deveria, um psicólogo esportivo para alta performance, quando ele opta por não fazer isso, a gente sempre coloca na periodização dos treinos, às vezes, claro, tem o contexto, né? É um atleta de alta performance, está no pré-contest, ou ele está numa fase ali da temporada, como no caso do Alcaraz, então usando o exemplo dele, quando ele está se preparando para aquele torneio, a gente deixa isso um pouco mais de lado. Então, o foco principal é na performance dele, na alta performance, na melhora esportiva, na melhora do gesto, na melhora da capacidade cardiovascular. E quando a gente tira desse contexto de torneio principal, a gente sempre coloca, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez na semana, um treino onde ele vai fazer o regenerativo, mas fora do contexto do tênis, que é no caso dele. Então ele vai fazer um outro esporte que ele goste, ou então ele vai sei lá, para praia, vai fazer alguma coisa que descarregue a energia, que ele mude o foco principal, que no caso é o desempenho dentro do tênis. Então isso é extremamente importante, porque um atleta, quando ele não tem um acompanhamento psicológico, e a gente acaba exigindo demais dele, ele começa a entrar nos overtraining, né? Então ele começa a sentir um pouco mais fadiga, perde motivação, e aí a gente começa a deixar o atleta mais propenso às lesões. Verdade, meu amigo. Então vamos deixar isso bem claro para quem está ouvindo a gente, como diferenciar essa parte da fadiga muscular da fadiga do sistema nervoso. Tá. A fadiga muscular o atleta consegue sentir com muito mais facilidade. E isso até é um exemplo para quem está nos ouvindo aí. Você foi para academia, fez aquele treino pesadão. No dia seguinte você está com aquela canseira muscular, o músculo está mais dolorido. Ou no final do seu treino, né? Ali depois de 40 minutos de treino, que a gente já esfriou o corpo, né? A gente brinca de esfriar o corpo, né? Já esfriou o teu corpo, você não fez um regenerativo no pós-treino. E aí você vai pegar uma sacola de mercado no bagageiro do teu carro. Você pegou, parece que, nossa, aquela sacola ficou pesada, você sente o músculo fadigado, você sente aquela perca de força e a rigidez, o tônus muscular, ele acaba diminuindo. Então, isso a gente caracteriza como uma fadiga muscular. O músculo perde a sua capacidade de contratilidade. Lá na fadiga neural, a gente tem uma coisa mais prejudicial no controle motor. Então, vem de lá do sistema nervoso central, enquanto na fadiga muscular é periférico, é direto no músculo, né? Nas terminações nervosas ou na diminuição dos insumos para contração muscular. E na fadiga central, ela vem já de uma capacidade do corpo de mandar o estímulo para o músculo. Então, ela é mais central, ela acontece antes da fadiga muscular. Isso, obviamente, tem as doenças neurológicas que também podem deixar o atleta, o indivíduo, né, com essas características, mas pensando no nosso contexto esportivo, ele perde a capacidade do controle motor. Então, aquele gesto que ele ia fazer, que ora era muito fácil, agora começa a ficar um pouco mais difícil, ele perde o controle fino, aquela capacidade fina
do movimento, ele começa a ter uma demora no seu tempo de reação, então tudo isso acaba caracterizando de fato a fadiga central. Os efeitos cumulativos dessa fadiga neural, ela vem provavelmente antes da fadiga muscular. Lembra que eu falei, como é central, a gente precisa de um impulso nervoso do cérebro, passando pela medula espinhal e vai lá para a terminação nervosa para fazer a contração muscular. Já na contração muscular, de fato, na fadiga muscular, isso acontece lá no músculo, desde uma falta de insumo, né, dos nutrientes específicos para a contração muscular, como também nas terminações nervosas periféricas. Não, perfeito. Eu sinto, assim, de vez em quando, um pouco desse cansaço e tudo mais. Até recentemente eu estava a semana pesada ali, sempre de treino e tudo mais, e tento escalonar os jogos para não deixar um jogo em cima do outro. Só que joguei um jogo quarta-noite, estava frio e tal. Aí quinta, o japonês chegou, vamos bater uma bolinha, vamos jogar de novo. Eu falei, vamos embora. Mas eu não queria ter jogado 2 jogos, realmente me senti um pouco mais cansado. E sentindo essa parte do movimento fino, sempre um pouquinho atrasado, sempre um pouco tinha que manter a concentração um pouco maior. No jogo de quarta, fluindo tranquilo, bem, solto. No jogo de quinta eu sentia mais pesado. O corpo mais pesado, a cabeça mais pesada, mais lento. Hoje eu tô aqui acabado. Hoje eu vou só na academia alongar e mais nada na parte da tarde, porque eu não quero saber de quadro, não quero saber de porcaria nenhuma. E isso também é muito complicado no atleta amador, porque às vezes ele tem aquele impulso de querer treinar, de querer jogar, de querer fazer isso, fazer aquilo, e aí ele vai perdendo o seu impulso, né? Deixando de ter aquela gana por aquele esporte. E aí ele acaba desistindo do esporte. Porque começa a cansar, começa a não periodizar direito os treinos, começa a sentir uma dor outra aqui, outra ali, e aí fala, bom, não, acho que isso não é pra mim não, e aí começa já, não quero nem saber mais desse esporte. E aí acaba, como a gente até estava falando hoje de manhã, né, do negócio do videogame, né? Sim, obviamente sim. é um outro contexto, mas a gente perde aquela coisa de, nossa, eu vou fazer, eu quero ser melhor, eu quero não sei o quê. Sim. Então, a gente acaba numa cobrança interna e daqui a pouco isso deixa de ser uma coisa tão pontual no nosso dia a dia, né? Até porque a gente não vive disso, né? A gente não vive do esporte em si, né? Como atleta profissional. Mas ele é aquilo o ganha-pão dele. Então o estilo tem um outro estilo, né? Na questão do sustento familiar e tudo mais. Mas é bem complicado quando chega nesse ponto, porque a gente acaba perdendo o indivíduo no esporte. Eu tento sempre priorizar dessa forma. Treino, não que eu faria um treino técnico, tático, de boa. Mas o jogo em si eu tento pelo menos escalonar, não emendar jogos seguidos, porque realmente cansa, fica pesado. Mas o treino, de boa, você vai para academia, faz um treino mais leve, você é mais cansado, você faz um treino tático ali, batendo na bola e tal, mas é mais sossegado, porque você não se movimenta tanto quanto num jogo. Aí você consegue equilibrar, mas jogos encavalados um atrás do outro, realmente, pra mim, eu sinto, fica pesado, fica pesado. Então vamos lá, a gente tá falando de fadiga, né? Então, por que esse tipo de fadiga é tão traiçoeira? Quais são as principais causas e os riscos que elas levam para esses atletas? Cara, isso pode vir desde de um estresse, de sobrecarga, né? Pela má periodização dos treinos, como a gente está falando. Então, essa fadiga excessiva por estímulo cognitivo exacerbado. E até tem um exemplo até bobo, mas quando você está estudando para um vestibular, você estuda demais, chega uma hora que sua cabeça tá, parece que eu cansei demais. Mas na verdade você não saiu do lugar, você ficou sentado só lendo. Mas então essa é uma fadiga cognitiva. Então essa é muito parecido com a fadiga neural. E aí o atleta acaba ficando propenso às lesões. Isso pode vir de uma má noite de sono. Você não teve aquela noite de sono perfeita, né? Na época nossa mais jovem, Você ia para uma balada à noite, aí voltava tarde, no outro dia ficava ruim, o corpo pesado, sem estímulo nenhum. É muito parecido com aquilo. E isso é muito perigoso, porque como eu falei, ela não é muito perceptível, ela demora para ser visível. Então o atleta vai diminuindo sua capacidade fina do movimento, né? Se ele não é muito bem assessorado por uma equipe, ninguém acaba percebendo isso, né? Então a gente não consegue tirar essa anamnese do atleta, né? Essa resposta do atleta. Então isso tem que ser mais visível à equipe profissional que está trabalhando com esse atleta, né? Assessorando ele de fato. Então ele acaba ficando propenso às lesões, porque a gente deixa de fazer aquele movimento correto ou deixa de fazer aquele estímulo correto
e aí o atleta faz uma descompensação entre o músculo agonista e antagonista, ou no caso do tênis, pisa de uma forma errada na hora da batida, isso vai deixando ele propenso às lesões por si só. Não, sem dúvida. E até essa questão que você falou do vestibular e tudo mais, ou o treino, acaba que você bota a carga, né, no vestibular, você fica ali, você fica só olhando, mas você não sabe, você não tem qualidade ali no que você está fazendo. Então você está só meio que passando tempo ali, só forçando a estar ali sentado, mas você poderia... Não está absorvendo nada. Você não está absorvendo, seria mais jogo, você realmente está tão cansado, vai dormir, relaxa, esquece e depois volta a estudar, porque de repente você vai estudar menos, mas com uma qualidade maior, melhor, do que se você ficar a mesma coisa no esporte. De repente você jogar um pouco menos, você vai ter qualidade nos jogos que você for fazer, do que ficar tentando o seu treino ser jogo o tempo todo, né? Então você acaba se cansando demais e não tendo qualidade nos jogos. E tem até alguns estudos que dizem, né, que obviamente isso é subjetivo, né, de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma forma de aprendizado, mas quando você treina diariamente, você estuda diariamente de 1 a 2 horas, a sua absorção no final de um montante é muito maior do que se você pegar e estudar uma caralhada de uma vez só. Então, isso acaba sendo muito mais rendável, né? Você consegue ter um rendimento muito melhor, né? Sim, e às vezes a gente já está assistindo aquele jogo e parece que nada funciona, né? Acontece muito no futebol. Você fala, cara, o cara não acerta uma bola, o cara não consegue correr que nem ele corria, o cara não chuta uma bola certa, não faz um passe correto, o cara olha para ele, parece que ele está prostrado, está desanimado, não vai. Então é muito característica disso e aí a gente começa a pegar alguns pontos para falar, não, esse atleta tem que ter uma atenção em relação a isso. Talvez ele está numa fadiga central. Então na hora de botar ele para dar uma relaxada. É, isso aí. Bota no banco um pouquinho. Bota no banco, vai fazer algum esporte diferente. E é por isso que às vezes, cara, a gente galera joga muito golfe, né? Joga golfe porque não é um esporte, apesar de exigir um pouco, né, da sua capacidade física, ela é muito distrai, né? O ambiente é bonito, você tem uma Você vai outra pessoa, conversando, você vai na boa. Você vai andando, até de um buraco para outro você vai andando, vai conversando, conhece gente diferente, não é aquela cobrança, né, do esporte que você de fato pratica, né? E aí a gente brinca, né, fala que no contexto do futebol, o atleta ganha muito dinheiro. Então, muitas vezes ele descarrega isso na compra excessiva. Então, o cara tá sempre numa balada, sempre cercado de gente, tá sempre pagando tudo, tá sempre comprando tudo. E aí isso vira uma bola de neve e aí a vida acaba ficando curta, né? A vida esportiva dele acaba ficando curta. Então, quando ele não tem uma base muito sólida, acaba acontecendo. Não, sem dúvida. Muitos se perdem dessa forma. Mas muita gente pensa que a fisioterapia é só músculo e articulação. Mas o fisioterapeuta pode ajudar a identificar também essa fadiga neural, né? Como você estava explicando no caso do futebol. Exatamente. Às vezes, quando isso acaba que não sendo... A gente, na verdade, faz essa periodização sempre visando isso também, né? Mas num contexto de que a gente não viu, a gente começa a observar alguns pontos específicos no atleta. E aí a gente submete ele a uma anamnese, que é uma entrevista clínica, e essa avaliação vai dizer algumas coisas pra gente. Depois a gente tem os testes funcionais, então a gente faz os testes funcionais nesse atleta, tempo de reação, o controle motor dele de fato, como a gente está falando, a coordenação, a postura, eu falei, né, do tempo de reação, e às vezes a gente submete ele a esse estímulo de tempo de reação com algumas outras tarefas. Então o atleta perde aquela capacidade, ele fica aquela capacidade de resposta rápida. Então a gente começa a identificar isso, e aí a gente também tem os testes depois, né, para ver os desequilíbrios musculares desse atleta dentro do esporte que ele pratica, porque provavelmente ele já vem disso, vem acarretando isso de algum tempo. E aí a gente já tem que avaliar algumas outras lesões possíveis que esse atleta já está mais propenso a se fazer. Mas se baseia mais nessa avaliação clínica e nos testes específicos que a gente faz. Agora vamos para a parte prática. Como um atleta pode recuperar esse seu sistema nervoso? O que realmente funciona para esse cara? Como é que ele pode fazer isso? Cara, vem desde alimentação, sono. O cara precisa dormir bem, precisa descansar, precisa ter esse tempo diferente do esporte dele. Então, às vezes, é não relacionado a nada do que ele faz, nada do que ele já está fazendo lá. A gente tem alguns outros recursos de modulação, né? Então, a gente faz essa modulação com o atleta para ele não perder a sua capacidade cardiovascular. Então, ele vai fazer uma atividade ainda assim para manter a sua frequência cardíaca boa, manter ainda assim o seu desempenho cardiovascular.
mas de uma forma um pouco diferente, numa intensidade um pouco mais baixa, com treinos mais relacionados ao controle motor, que vai cansar tanto quanto uma atividade física, às vezes muito mais intensa. E aí a gente tem os estímulos de eletroestimulação, né? A gente às vezes quer manter a qualidade muscular desse atleta, mas quer deixar ele num outro lado. Então, a gente não quer colocar ele dentro do esporte dele, porque a gente identificou que isso está sendo um problema, né? Uma sobrecarga emocional, cognitiva, enfim. E a gente coloca ele dentro desse outro ambiente, ou muitas vezes um ambiente clínico mesmo, né? Dentro de uma sala de recuperação. E aí essa sala vai lá, a gente faz a eletroestimulação nele, mantém a qualidade muscular, depois a gente leva esse atleta para outro lugar e tudo mais. Eu tinha um paciente muito antigo já, a gente acaba que não já finalizou, né, o tempo de reabilitação com ele, mas ele já era um atleta amador, assim como você, ele jogava futebol e jogava basquete, era mais do basquete do que do futebol de fato. E aí um dia os amigos dele chamou ele para jogar um futebol, ele foi jogar um futebol e infartou lá no meio do jogo. Estava um pouco acima do peso, não estava controlando muito a alimentação, tinha um colesterol alto e não estava cuidando. E aí infartou, parou no hospital, teve uma parada depois lá no hospital, teve que ser entubado, ficou 23 dias entubado. E aí teve assim, foi só ladeira abaixo. E na reabilitação a gente tem que identificar alguns pontos importantes para o indivíduo, né? Ele, obviamente, a gente não estava no foco de desempenho esportivo, mas era um combinado nosso de que ele ia mudar os hábitos de vida, né? Não ia tomar o esporte, né, a atividade física como uma coisa de final de semana, de relaxamento e tudo mais. E aí ele, não, eu preciso e tal. E aí durante a reabilitação a gente fez alguns acordos, que eu sempre faço com os pacientes, e aí a gente, dentro das metas que a gente ia atingindo, eu peguei ele e tirei ele de dentro do ambiente clínico, porque acaba que ficando chato, né? E aí a gente faz o processo inverso. Eu fui fazer a reabilitação dele lá na quadra de basquete. O cara mal aguentava pular, mal aguentava jogar a cesta. E aí eu tenho um amigo que é um atleta de basquete, e aí eu combinei com ele, ó, você vai chegar lá e tal, preparado para jogar, obviamente a gente não vai jogar, mas você vai chegar lá para mudar o foco da reabilitação dele, né? A gente já estava 2 meses tratando e tal. E aí foi, nossa, para ele aquilo foi animal. Na outra semana era outro cara para a reabilitação em si, né? Então desenvolveu muito mais rápido e tal. E aí a gente começou a identificar que isso era uma coisa importante para ele. Então a gente tirava ele do contexto clínico e voltava ele lá para o esporte. E aí, né, quando a gente está falando aqui da fadiga central, a gente muda o contexto. A gente muitas vezes tira esse cara de lá do esporte dele ou coloca ele em outro esporte para fazer a reabilitação, não um esporte competitivo, mas um esporte para melhorar a capacidade cognitiva e até a resposta neuromuscular dele, e depois a gente coloca ele dentro de uma sala clínica para avaliação, para os treinos específicos, sem descarga de peso e por aí vai. Não, interessante. Então, isso é legal. Você tem essas duas opções. O cara que está muito dentro do esporte, você tira. O cara que está fora, mas que gosta, você leva para lá. Você muda o contexto de reabilitação dele. Porque às vezes a gente fala, né, fisioterapia é chato, né? Às vezes você vai numa clínica de fisioterapia. É a mesma coisa ali, repetida. Você vai com uma dor no joelho, o cara te deita lá, coloca o choquinho, né, o famoso choquinho. Depois ele tira o choquinho, te coloca uma luz. E depois ele tira aquela luz e coloca um negócio quente. E aí vai. Você fica se deitado lá, vendo revista. Antigamente a gente ficava vendo revista, né? Hoje a gente fica no celular, né? Mas acaba que ficando um negócio mais chato, mais cansativo, não desenrola, não desenvolve. E aí por isso que a gente fala, muita gente fala que a fisioterapia só ficou lá fazendo choquinho. Não funciona nada, a fisioterapia para mim não funcionou e tal. Às vezes você não estava no lugar correto, né? Sim, sem dúvida. Tem que ter o estímulo correto. E para quem treina, meu amigo, com frequência, como pode evitar que essa fatiga neural atrapalhe a evolução? O que muda nesse planejamento dos treinos? Cara, às vezes a periodização está errada. Você tem que colocar na sua semana um treino regenerativo, ou às vezes, até dependendo da intensidade do seu esporte, colocar até 2 treinos regenerativos. Então, isso funciona muito, porque, como eu falei no que você me perguntou anteriormente, mas melhora a tua capacidade, mantém a tua capacidade muscular, mantém a tua capacidade cardiovascular, mas você ainda está dentro do teu esporte. Você ainda está mandando estímulo, obviamente numa menor intensidade, mas ainda assim está fazendo a prática da sua atividade. E às vezes, num atleta de triatlo, por exemplo,
na corrida, eu não vou fazer o treino de corrida dele a semana inteira. Ou no treino regenerativo, não vou fazer na corrida, porque a corrida tem impacto. Então, às vezes, eu vou tirar ele de lá da corrida. Esse treino regenerativo, ou ele vai fazer em cima de uma bike num ambiente controlado, ou ele vai fazer lá na piscina, numa intensidade menor. Então, ou a gente pega dos 3 esportes que ele faz, qual ele se sente melhor, mais à vontade, qual ele é o esporte de base dele, né? De onde ele veio lá atrás. Então, a gente pega esse esporte que tem uma característica psicológica nele e acaba aplicando nesse dia de regenerativo esse tipo de esporte. Quando é um esporte só, a gente tenta diminuir o máximo de impacto para manter a qualidade articular, né? Para até muitas vezes fazer esse regenerativo com uma desinflamação. E aí, ou então a gente usa as técnicas de recuperação muscular mesmo, né? E aí usa bota pneumática, ou coloca nesse dia uma banheira de gelo, ou uma atividade um pouco diferente, mas dentro do ambiente controlado. Eu gosto ou da natação, né? Ou mesmo a bike. Tento faço uma meia horinha de bike. Hoje é um dia de fazer isso, fazer sempre aqueles alongamentos, a mobilidade. E depois, de repente, um pouquinho de bike. Lindo. Acabou, tô feliz da vida, não preciso ficar carregando peso, não preciso fazer nada de muito estressante, porque o corpo tá dolorido, o corpo tá cansado, a cabeça tá cansada. Então, eu vou pegar 3 horas de estrada para ir, 3 horas de estrada para voltar, para ir para Guarulhos. Então, assim, uma coisa bem leve, porque mas senão complica. Você vai voltar cansado. Sim. E aí, ou às vezes você foi treinar de manhã, já vai pensando, pô, mas eu tenho 6 horas e 3 dias, 3 de volta de viagem, ou tenho que fazer isso no trabalho, tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Sua cabeça está em outro lugar e seu corpo está ali. Então, às vezes, seu desempenho acaba não sendo muito eficaz. A gente acaba dividindo os estímulos e aí você acaba fazendo uma lesão ou entrando num quadro de hiperestímulo e aí fica estressado, acaba não desenvolvendo e aí acaba ficando mesmo com o psicológico um pouco mais afetado. E isso é bem complicado. A gente acha que no esporte não tem que ter essa visão psicológica, mas tem que ter. Muita gente sente o corpo forte e a cabeça não responde. Para encerrar, qual a sua mensagem para esse atleta que pode estar enfrentando essa fadiga neural sem saber, né? Cara, é muito engraçado, porque o nosso corpo, ele nos dá sempre alguma informação. Sempre ele nos avisa, sempre nos dá algum alerta. A gente sempre fala aqui que para você não ignorar as suas dores. Então não ignore as sensações do teu corpo. Não ignore a sensibilidade, né? Não ignore as respostas. Eu fui, há um tempo atrás, eu estava pedalando, e acho que eu te contei essa história, e eu fui para fazer um treino regenerativo, chegou lá, encontrei uma outra pessoa, e falei, esse cara aqui, mano, tá se achando bonzão, vamos pedalar com ele aqui. A gente fez um pedal um pouco mais forte, e eu não tinha me hidratado para fazer aquele tipo de estímulo. Eu não tinha me hidratado, não tinha comido para fazer aquele tipo de estímulo. Quando eu fazia meu regenerativo, por opção, eu fazia ele em jejum. E aí eu fiz um pedal de 30 km numa intensidade muito alta. Não era 30 km, não era muito, mas a intensidade foi muito forte. E aí, a hora que eu parei, meu corpo, antes de parar, eu fui sentindo que eu estava ficando um pouco mais cansado, estava sentindo um pouco mais de cansaço, transpirando um pouco mais, meu corpo estava um pouco mais gelado, sentia algumas características diferentes. E aí eu falei, bom, vou dar uma parada aqui. A hora que eu vi que ele estava bem mais tranquilo, a gente já estava no final do treino, fui fazer a diminuição da intensidade, eu fui sentindo uma tontura, uma visão mais turva, parei a bike e apaguei. E aí eu desmaiei, por desidratação. E aí, fiquei no soro, obviamente, e tudo mais, reidratei, né? Mas, então o nosso corpo sempre dá alguns sinais e a gente acaba aqui ignorando. Obviamente, todo esporte de alto rendimento a gente sempre está batendo no limite para melhorar a sua capacidade, mas a gente não pode deixar de tratar o nosso corpo com um pouco mais de carinho. Então, sim, tem sempre essa visão das informações que o nosso corpo dá, não ignorá-las, porque é extremamente importante o descanso, o sono, uma boa alimentação, uma boa periodização dos seus treinos, senão você vai acabar quebrando. A gente quer sempre superar os limites, né? E para superar os limites, às vezes você tem que ir além do que você está ali. Você fala, eu posso um pouquinho mais, eu posso um pouquinho mais. Esse pouquinho mais, às vezes, você não pode. Eu vou falar uma coisa até como leigo agora, porque eu não fui a fundo pesquisar e tudo mais, né? Ontem a gente estava numa reunião à noite e um cara que estava com a gente lá, ele trabalha numa empresa lá da Indonésia, lá onde a moça caiu, né? Indonésia, né? Acho que sim. Acho que tá caindo no vulcão lá. Sim.
E aí ele trabalha numa empresa lá e um cara conseguiu o contato do alpinista que foi resgatar a moça lá que estava fazendo a caminhada. Do ponto onde ela saiu até o ponto onde ela chegou eram 6 horas. Então, onde ela caiu. E aparentemente, todas as fotos que a gente viu dela fazendo essa trilha, ela estava só com uma mochila do corpo, um short e uma camiseta. Então ela não tinha um grande aparato. E aí tem a foto do alpinista que foi recuperar ela. Ele estava com uma casa pendurada nas costas. Então você olha e fala assim, será que estava preparado para aquilo? Então, quando a gente vai gerar um estímulo no atleta, a gente sempre tem que ter a visão. Será que ele consegue fazer aquilo? Porque às vezes ele não vai fazer só aquela coisa isolada. Ele vai fazer um outro treino durante a semana, um outro treino, e depois um outro treino, e um outro treino. Uma má periodização faz com que eu mande um estímulo tudo de uma vez só, e no dia seguinte esse atleta perdeu o rendimento. Então a gente fadigou ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a periodização dos treinos. E se você não tem alguém que te acompanhe, tome muito cuidado com isso. Se autoavalie, sinta o teu corpo, dê atenção para as suas sensações, para os estímulos que o seu corpo te devolve. E aí você vai com certeza chegar no êxito de fato que é a tua performance esportiva. É bom sempre ter uma companhia, né? Para não ir sozinho nesse negócio. Né? Tem até um estudo muito antigo, cara, de performance para musculação, né? Para hipertrofia. Que quando você treinava com uma outra pessoa, o seu desempenho era muito melhor, o seu ganho de hipertrofia era muito mais alto, sua taxa metabólica era muito mais alta do que quando você treinava sozinho. Aí tem a questão de você não ter o medo de quebrar, né? Durante um supino, por exemplo. Não vou colocar 5 quilos a mais porque eu não vou aguentar tirar, colocar e tudo mais. Então uma pessoa sempre te ajudaria nisso. Então obviamente o estímulo acaba sendo maior também. Sim. Mas é muito interessante isso. Sim. Você ter sempre alguém te assessorando, ou um personal, ou um amigo que vai treinar com você na academia. Você tem aquela questão da competição, botar o peso, tem a questão do um incentivar o outro, então tudo isso faz diferença. Sem dúvida nenhuma. Então, meus amigos, esse foi um alerta importantíssimo. A fadiga neural é real e impacta diretamente no seu rendimento, na saúde e na segurança dos atletas. Se você se sente mentalmente exausto, mesmo com o corpo bem, procure um fisioterapeuta, dê um descanso, não negligencie, né, as suas dores. E não negligenciar esse cansaço extremo, porque isso não vem do músculo, isso vem de uma fadiga central do teu cérebro, do teu sistema nervoso. Então você precisa ter essa atenção e você precisa muitas vezes de um atleta, de um profissional para te ajudar. E aí ter esse acompanhamento é o que vai minimizar as chances de você se lesionar, de você prejudicar o teu corpo e levar as coisas extremas sem necessidade. É isso mesmo. Então, não esqueça, se você chegou até aqui no final desse vídeo, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais, @alanfaleiros, @fisiovital.esportes. Se tiver alguma dúvida, pode deixar os comentários, estamos sempre respondendo lá no YouTube, no Instagram, em todos os locais. Então, não deixe de compartilhar e encaminhar isso para o pessoal. Além disso, como eu falei no início desse podcast, nós estamos no mês do aniversário da Fisiovital, que acompanha a gente aqui desde o primeiro episódio, dando essa moral aqui para a gente. Então, todos os produtos, toda a loja está em desconto de até 50% em todos os produtos. As orça esportiva, as kinésios, as bandagens, tudo, bolsa de gelo, água quente, todos os materiais disponíveis para você pela compra, tanto no site no loja.fisiovital.com.br ou com as meninas pelo WhatsApp, correto? 50% de desconto? Até 50%. Até tem produto um pouquinho desconto, menos, de 30%, não sei o quê, outros com um pouco mais, até 50%. Eles estão dando muito desconto aí, 50%. Depois ainda tem Black Friday. Black Friday. E aí, sem contar que vocês colocam os descontos, às vezes, Às vezes tem. Um produto que tem um pouquinho mais de estoque, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas o melhor preço é esse do ano inteiro. Mesmo na Black Friday, mesmo nas outras coisas, a gente não consegue chegar nesses valores que a gente coloca no aniversário. Então a gente corre lá, aproveita a oportunidade. Os produtos neuro, cara, tem a galera que espera o ano todo, assim, porque tem algumas roupas, né, que você compra anual, tênis, faixa.
a galera deixa aquele período, sabe que vai vir o aniversário, para poder renovar o estoque da clínica, para poder comprar roupa para criança especial com Alteratogs. Então, assim, a gente sempre fala aqui, né, por conta do contexto esportivo que a gente está sempre falando, a gente sempre fala muito das bandagens, Sim, né? Mas a Fisiovital não comercializa só isso. Não. Né? Tem muitas outras coisas, Sim. é um portfólio muito grande. Então você tem que correr lá no site e dar uma conferida, que com certeza tem alguma coisa que vai te auxiliar na tua prática clínica. Sem dúvida nenhuma. Ajuda demais. Demais. É isso, meu querido. Então, cuide-se. Mantenha-se são, cuide da corpo e da sua mente e nos vemos no próximo episódio, correto? É isso aí, patrono. Um abraço, um forte abraço. Curtam o seu esporte, mas também curtam com cuidado para que você não se lesione. Show. Até o próximo, Manguito. Valeu! Valeu! É isso, bonitão. É isso aí.